Muito bem, hoje nós começamos uma série de estudos sobre a carta de Paulo a Filemon e eu quero desde já sugerir você que leia a carta de Filemon toda, são poucos versículos, e então acompanhe o estudo. E sugiro que faça isso todos os dias. Você não tem condições de ler, tem dificuldade com a leitura? Aqui mesmo no canal tem a leitura da carta de Paulo a Filemon, que poderá te auxiliar. A carta que Paulo escreve a Filemon, na verdade, é um bilhete regado de uma profunda emoção. Essa carta, ela é pequena no tamanho, mas imensa no conteúdo. Essa é a mais breve entre as cartas que formam uma coletânea escrita pelo apóstolo Paulo. E essa carta consiste em apenas 335 palavras no original grego que foi escrito. Apenas 335 palavras. Mas aborda temas profundíssimos, que poderíamos dizer que nem toda uma enciclopédia poderia esgotar esses ensinamentos tão preciosos que nós temos aqui. William MacDonald, ele afirma que, embora essa carta ela não seja de cunho doutrinário, como as demais do apóstolo Paulo, ela traz uma perfeita ilustração da doutrina da imputação. E você vai descobrir por quê. Paulo se apresentou aqui como o mediador entre Onésimo e Filemon. Na verdade, a história dessa carta ela gira em torno de Onésimo e Filemon, quando Onésimo teria que quitar uma dívida com Filemon. E Paulo vai intermediando, não é? Entre Filemon e Onésimo. A dívida de Onésimo foi colocada na conta de Paulo, que se dispôs a pagar essa conta. Esse fato nos lança luz sobre uma verdade bendita das Escrituras, de que nossa dívida para com Deus, uma dívida impagável, não foi colocada na nossa conta. Depois você leia 2 Coríntios 5:19. Mas foi colocado na conta de Cristo, 2 Coríntios 5:21. E Cristo, com a sua morte, rasgou o escrito da dívida que era contra nós, quitando completamente o nosso débito. Além disso, a sua justiça completa e perfeita foi colocada na nossa conta. Então, Paulo traz uma demonstração dessa doutrina da imputação através dessa carta que Paulo escreve a Filemon. Alguns estudiosos consideram essa carta muito preciosa nesse contexto do seu conteúdo em que Paulo media essa dívida entre Onésimo e Filemon. A epístola de Filemon, ela é correlata à epístola de Colossenses e elas foram escritas no mesmo lugar e enviadas à mesma cidade. Você vai ver em Colossenses 4, versículos 8 e 9. E foram escritas também pelo mesmo apóstolo, não é? É provável que Filemon tenha sido escrita na mesma época que Colossenses, isso por volta do ano 62 depois de Cristo. Essa carta também foi levada pelos mesmos emissários, Tíquico e Onésimo. Na verdade, naquela época não existia correios, então algumas pessoas que faziam esse transporte das cartas. As cartas de Efésios, Colossenses e Filemon, elas foram levadas pelo mesmo portador, ou seja, Tíquico, né? Você vai ver Efésios 6, 21 e 22, Colossenses 4, versículos 7 até o versículo 9. Paulo, como eu já disse, foi o escritor dessa carta, isso não existe nenhuma dúvida, e ele é um prisioneiro, estava sob algemas, você vai ver nos versículos 1, versículo 9, versículo 23, versículo 10, versículos 13, tudo aqui da carta de Filemon. Essa carta mostra também, de uma forma muito eloquente, o caráter compassivo de Paulo, um homem que tinha uma compaixão muito grande. Ele era um homem cheio de compaixão por uma pessoa que passa por aflição e estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário, tudo que estivesse ao seu alcance para ajudar, mesmo que isso custasse alguma coisa. Você vai ver lá no versículo 19 também. Muito bem, essa carta é endereçada a Filemon. Filemon, vale lembrar, ele era um homem rico, senhor de escravos,
que havia se convertido a Cristo pelo ministério do apóstolo Paulo, versículo 1 e versículo 19, é destacado isso. E também a igreja que reunia na casa de Filemon, olha o versículo 2. Então, possivelmente Filemon morava na cidade de Colossos, no vale do rio Lico, próximo à cidade de Herápolis e Laodiceia, na Ásia Menor. Filemon, descrito aqui, era casado, era marido de Áfia, pai de Arquipo, que era um líder da igreja de Colossos. Então, essa carta apresenta uma família comum de uma cidade pequena, da Frígia, do Vale do Lico. 4 membros são mencionados por nome aqui nessa carta: o pai, a mãe, o filho e o escravo. Havia uma igreja que reunia na própria casa de Filemon, e eu só acho interessante, não é? Poderíamos até afirmar que a casa de Filemon era uma casa de oração, né? E existia essa casa lá em Filemon, um lugar onde abria as portas para o evangelho ser anunciado. E essa família não apenas pertencia a Cristo, mas estava a serviço de Cristo. A casa deles não havia sido apenas transformada pelo poder do evangelho, mas estava a serviço do evangelho. Eles não apenas faziam parte da igreja, mas também abrigavam a igreja na sua própria casa. Lembrando que naquela época existia uma realidade da escravidão no Império Romano. Então você vê aqui falando Filemon, um homem de Deus que tinha escravos, era algo comum naquela época. A escravidão era parte integral daquele mundo antigo. Toda a sociedade estava edificada sobre ela. Embora a escravidão não seja incentivada, não seja um princípio do cristianismo, e é bem verdade que o cristianismo ele desestabilizou a escravidão e na verdade foi o principal instrumento da sua erradicação, mas a princípio aqui nós não vemos os apóstolos combatendo isso de forma direta, mas mostrando uma nova forma de conduta, tanto de senhores quanto de escravos, não é? Então exorta. E você vai ver em outros textos bíblicos a exortação da forma com que os senhores e os seus escravos deveriam se portar depois de se converterem a Cristo, entendendo que formavam um só corpo, não é? Faziam parte do corpo de Cristo. Os cristãos são um só corpo, sejam judeus, gentios, escravos ou livres. Você vai ver isso várias vezes na Bíblia. Em Cristo não há judeu, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem homens, nem mulheres. Gálatas 3 e 28, Colossenses 3 e 11. Apresenta uma nova relação em que os senhores deveriam tratar com dignidade os seus servos e os servos deviam honrar os seus senhores. Efésios 6, versículos 5 e 6. Então nós temos aqui uma breve introdução desta carta que Paulo escreve a Filemon para você situar um pouco do que se trata essa carta. E nós cremos que Deus vai estar abençoando a sua vida. E lembremos, mesmo propósito de Paulo, ao intermediar, ao apresentar, não é? Essa mediação, Paulo se coloca com o propósito de livrar da imputação da dívida de Onésimo. Nós vemos isso figurado em Cristo Jesus e louvamos a Deus por isso. Que Deus te abençoe e que a meditação nessa carta de Filemon possa ser edificante para a sua vida como cristão e toda honra e glória seja dada ao Senhor nosso Deus.